Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Esse é o salmo que todo mundo gosta, né? Salmo 23. Ele é usado no judaísmo em várias celebrações. Alguns crentes usam como amuleto. Deixa a Bíblia aberta lá, 23, 91, né? Mas eu gostaria de refletir o que o Salmo 23 ensina sobre Deus ser o nosso pastor. E a minha leitura deste Salmo e reflexão me levou para caminhos diferentes daqueles comuns. Inclusive caminhos que eu mesmo trilhei na minha reflexão e meditação nele. Mas, lendo novamente este salmo e orando, eu vi algumas coisas nele que nos levam para uma direção talvez mais profunda do que aquilo que a gente percebe na nossa leitura, afetada pelas nossas necessidades e dores. Porque a gente, quando vai para este salmo, e já lembra daquele texto, daquela parte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E a gente fica feliz da vida, porque temos a promessa de sustento, de cuidado, mas o cuidado de Deus, ele atende um anseio de Deus mais profundo. Cuidado de Deus, por nós, atende um anseio de Deus mais profundo. Eu gostaria de dizer que este salmo, na minha opinião, ele apresenta Deus focado, comprometido, determinado, obcecado em conduzir você a uma espiritualidade profunda. A leitura que a gente faz, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é que Deus escolheu um povo para se revelar neste povo e levar este povo a se aproximar pelo seu poder da imagem da sua glória. Lá no Antigo Testamento foi dito pelos profetas: sede santos, como eu sou santo. No Novo Testamento esta mensagem é repetida: sede santos. E o objetivo de Deus, que o plano eterno de Deus está perseguindo, a gente pode resumir num objetivo. Deus está comprometido plenamente em levar você numa direção para que você cresça e se torne cada vez mais parecido com Cristo. É sobre isso que este salmo fala. E eu gostaria de olhar com vocês então. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, a vara e o cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este salmo é um salmo que celebra Deus conosco. A presença de Deus comigo e com você
para o seu propósito eterno. Eu gostaria de começar olhando com você os primeiros versos, que diz que Ele é o meu pastor, nada me faltará, e que Ele faz eu deitar. Essa imagem de deitar ou repousar é aquela imagem das ovelhas indo para um pasto verdejante, e aí depois de caminhar por algum tempo sob o cajado e a vara do pastor, as ovelhas deitam e descansam. Encontraram tudo o que eles precisavam pela condução do pastor, pastos verdejantes. Me leva para águas, Ele me leva para águas de descanso, águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus amados, a minha pergunta é: por que Deus faz provisão para mim e para você? Por que Deus cuida de mim e de você? Por que Ele leva você para pastos verdejantes? Por que Deus leva você para águas tranquilas? Deus faz provisão do melhor para eu viver uma espiritualidade plena. E aí nós temos um problema com essa expressão, e nada me faltará. Porque veja só, vamos dizer que o Salmo tenha dois objetivos aqui iniciais. Dois objetivos. Prover sustento para a sua vida, para que você tenha um lugar para morar, tenha uma roupa para vestir, tenha comida para se alimentar e cuidar do seu corpo. Esse é o objetivo. Mas nós temos um outro objetivo. É que aquilo que Deus dá para você, dentro do controle soberano de Deus, leve você ao que diz o versículo 3, que é o objetivo dele prover para você as suas necessidades. Por que que Deus administra a minha vida material? Por que que Deus administra a minha subsistência? Por que que Deus controla o meu trabalho, o meu ganho, aquilo que eu recebo, o meu alimento, a minha casa? Por que que Deus faz isso? O texto diz: refrigere a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É curioso que essa expressão refrigere, no grego é shuv, palavra grega shuv, que significa, ele leva-nos à conversão, ao arrependimento. Quando diz que ele refrigera, ele restaura. Ele restaura. Por quê? Porque ovelha é um bicho complicado. Ovelha, esse dia eu estava vendo um vídeo, você já viu? Que o cara está com algumas ovelhas na frente de uma lareira, fogo alto, e as ovelhas pulam para dentro da lareira. E o cara está querendo tirar elas, ele tira, ela volta para a lareira. Ovelha é esse bicho esquisito. Tem um outro que tem uma fenda numa montanha, e tem uma ovelha caída lá, na fenda. Aí o pastor vai lá, tira a ovelha da fenda, e ela sai saltitando e pum, na fenda de novo. Isso é ovelha. Eu e você temos uma tendência para nos desviar, para esmorecer. Eu e você temos uma tendência para duvidar. Eu e você temos uma tendência para desistir. Eu e você temos uma tendência para o desânimo. Eu e você temos uma tendência, em estando desanimado, para fazer coisas erradas. Eu e você temos uma tendência de desviar do caminho sem perceber que desviamos do caminho. Eu e você temos uma tendência de ovelha. Essa é a minha tendência e a sua tendência. E é por isso que esse texto diz que quando você insiste em ir para um caminho que Deus não planejou,
um caminho que vai levar você para uma situação ruim, um caminho que você vai ter tristeza, pode ser em relação a relacionamentos, pode ser em relação ao trabalho, pode ser em relação aos amigos, um caminho que você sabe claramente que Deus não autorizou, Deus não abençoou, Deus não deu o sim, mas você continua, e aí o texto diz que Deus vai atrás de você para restaurar você, para trazer você de volta, para converter o seu coração. E Deus, Ele administra a nossa vida material para isso. Então presta atenção. O maior objetivo de Deus é fazer de você uma pessoa parecida com Jesus. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. O maior objetivo de Deus é fazer você ser uma pessoa parecida com Cristo. Deus está comprometido com isso. E Deus está comprometido com a sua vida material. Mas, se Ele perceber que tirando de você parte do sustento, se Ele perceber que permitindo você passar por dificuldades financeiras, materiais, e Deus entendendo que essa situação vai aproximar você mais dEle, eu te pergunto, o que você acha que Deus vai dar para você? Abundância ou escassez? Esse texto diz assim, Ele restaura a minha alma, a minha espiritualidade. Para quê? Para me guiar pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Esse negócio de amor ao nome no Novo Testamento e no Antigo Testamento é um negócio muito forte. Porque quando Deus se coloca sob juramento nas Escrituras, Ele diz assim: por amor ao meu nome eu farei. É isso que a Bíblia fala. Quando aparece essa expressão, por amor ao meu nome, meu amado, é que Deus está comprometido com este propósito, com esta palavra, e que não tem nada no mundo, na sua vida, na sua história, que impeça que Deus leve a cabo o propósito que Ele tem por amor ao nome dEle. O nome dEle é o nome da sua glória. O nome de Deus é a glória de Deus. Ele está comprometido com a sua glória. Você sabe por que a igreja vai aonde ela deve ir? Você sabe por que o mundo vai atingir o ápice do propósito de Deus? Você sabe por que o reino de Deus vem sobre o mundo e vai se cumprir historicamente? Não é porque tem pastores maravilhosos, não é porque tem pastores santos, não é porque tem gente ungida, não é porque tem gente que fala com poder, que ora e milagres acontecem. Não é por causa disso. Isso vai acontecer porque Deus decretou que por amor ao nome dEle, Ele vai fazer essas coisas. É por amor ao nome dEle. E não tem jeito disso não acontecer. Então, presta atenção. Deus está comprometido com o seu nome em levar você àquele estágio onde você vai se parecer mais com Jesus. E isso vai acontecer, queira você ou não. Deus não negocia isso. Então, quando você der uma escapulida, como uma ovelha rebelde, Ele vai atrás de você. Ele vai restaurar você. É verdade que quando a gente faz isso, a gente se machuca, né? E quando a gente se machuca, pecando, desobedecendo, fazendo coisas que Deus não se agrada, coisas que todos nós conhecemos, aí nossa mente fica cheia de culpa, não é mesmo? Aí você vai para Deus com a cabeça baixa. Você vai para Deus cheio de vergonha. E Deus olha para você e diz assim: então, é aí que eu quero você. Foi por isso que eu deixei você passar pelo que você passou. É para eu te levar de volta para as veredas da justiça, por amor ao meu nome. A provisão da presença de Deus, aqui nesse texto, ela é tão extraordinária porque não é provisão material. É provisão ontológica. É provisão de um ser. É curioso que eu vi aí um dos filósofos conhecidos no Brasil dizer que a tradução hebraica para essa expressão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará,
No hebraico ele diz que, ele é um ateu, tá? Um filósofo ateu. Ele diz que a tradução é essa: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Não é isso que, na minha opinião, o hebraico diz. Eu fui estudar isso aqui, fui pegar alguns comentários, não é isso. Aqui diz que nada me faltará. Mas o Salmo, ele vai dizer que a maior provisão que Deus faz para mim e para você é a provisão da presença dEle. E é essa presença, no Salmo, que nos enche de paz, confiança e ousadia. Paz, confiança e ousadia. Olha o que o texto vai dizer, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso aqui é uma situação, uma tribulação, que pode ser encarada como uma situação de morte iminente, mas pode ser qualquer outra situação terrível. Pode se referir, por exemplo, às perseguições que Davi sofreu de Saul, quase mais de 10 anos, com a promessa de ser rei, perambulando pelos antros e cavernas da terra. Esperando a promessa em meio a angústias, dores e tribulações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O teu cajado e a tua vara me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos falar da provisão aqui. O que a provisão da presença de Deus faz com o cristão? Segundo esse texto, enche o coração do cristão de paz, confiança e ousadia. Olha só, eu sei que todo mundo, todo crente gostaria de ter confiança e ousadia. Não é verdade? Você está passando por uma tribulação, perrengue, doença, situação financeira. O que você gostaria num momento como esse? Ter ousadia de declarar a Deus: Deus, aconteça o que acontecer, eu vou louvar o teu nome, eu não vou reclamar, eu vou esperar no Senhor, porque eu sei que o Senhor está no controle. Não é isso que nós gostaríamos que acontecesse? Pois aí, por que não acontece? Esse salmo diz que não acontece porque nós, como ovelhas, nos desviamos. Assim, é uma coisa muito sutil. Você não se desvia da graça, tá? Você não cai da graça. Não é isso que eu estou falando, não. Você não perde a salvação, não é isso. E talvez esse seja o problema do crente, porque não perde mesmo. Davi, ele foi um adúltero e um homicida. E a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Está na glória com Deus. O problema não é se perde ou não perde. Mas a verdade é que quando você não anda com Deus, você não se abre para Deus, na dependência, e eu quero dizer para você que isso não tem a ver com capacidade, com mérito, porque a gente aprendeu, acostumou a pensar que esse negócio de ser ousado, de ter ousadia, de ter intrepidez, é coisa para algumas pessoas, para um grupo seleto. Pastores, missionários, alguns crentes reteté, né? Tem os crentes do sapatinho de fogo, que, né, dão piruleta, que falam em língua. Então, a ousadia é para essa gente, mas não é para gente comum, não. Eu quero dizer para você que esse é o salmo que fala da presença de Deus, e que essa confiança, essa ousadia, não tem a ver com a sua fé, com a sua capacidade de suportar a situação, pela sua resiliência, pela sua espiritualidade, não, porque ninguém dá conta nesta vida de enfrentar o sofrimento, não dá conta. Quem conhece C.S. Lewis? A maioria, né? Um dos grandes teólogos do século XX. Ele escreveu um livro chamado Problema de Sofrimento. Problema de Sofrimento. Eu li esse livro algumas vezes.
E a abordagem de Lewis em relação ao sofrimento é um negócio extraordinário. Ele disseca o problema do sofrimento nesse livro. Mas ele casou. Ele era um solteirão e ele casou. Ele casou para ajudar uma mulher que morava em Londres, para dar cidadania para ela não ser exportada. Deportada, isso. Exportada é legal, né? É produto. Né? Produto. Deportado. Vocês pensam que é fácil pregar? E aí ele casou com essa senhora e ele se apaixonou, amou essa mulher. E essa mulher, alguns anos depois, morreu de câncer. E aí o gigante da fé, tudo que ele escreveu não tinha valor nenhum. Ele entrou em crise. Ele escreveu um livrinho chamado Anatomia do Sofrimento, onde ele descreve a sua crise e o seu luto, dizendo que tudo que ele tinha escrito sobre sofrimento não tinha valor nenhum. Por quê? Porque é muito fácil nós sermos teóricos. E não só isso, sermos teóricos, engrandecendo a capacidade humana. Porque a minha família, os meus filhos. Porque as minhas realizações. Porque a minha fé. Eu sou capaz. Meu irmão, a sua formação, por mais ousada que seja, a sua história de espiritualidade, por mais profunda que seja, não fala nada sobre você. Você está entendendo? Fala sobre Deus e não sobre você. Porque ninguém dá conta dos problemas da vida. Não dá conta. Não dá conta. Lewis, ele dizia o seguinte, que todas as vezes que ele lembrava da esposa, a memória dela, ao invés de trazer refrigério à alma dele, trazia mais raiva, mais indignação, mais tristeza. O luto aumentava. O grande Lewis não deu conta do sofrimento. Por quê? Porque nós não damos conta da vida. Você sabe como é que você consegue enfrentar a vida? Abrindo a sua alma para Deus, dizendo para Deus da sua fraqueza, da sua impotência, da sua fragilidade, da sua incredulidade, da sua falta de fé, da sua incapacidade de lidar com a vida, da sua incapacidade de gerenciar a sua família, da sua incapacidade de educar os seus filhos, da sua incapacidade de ser marido, da sua incapacidade de ser esposo. É dizendo para Deus da sua impotência. E dizendo para Deus, eu não dou conta porque o padrão é muito alto e eu não chego nem 10%, eu não chego nem 1% do padrão, porque eu sou homem, falho. Então eu abro a minha alma para o Senhor andar comigo e me levar pelos vales, pelas lutas, pelas dificuldades. E se o Senhor estiver comigo, eu passarei por qualquer luta, porque o Senhor me dará força. Essa ousadia não vem de uma espiritualidade vibrante. Essa ousadia vem da presença de Deus na minha vida. Você sabe qual é a minha maior manifestação quando eu estou passando por lutas? Você acha que é de ousadia? Você acha que é isso? Né? Eu conto para vocês que eu tenho medo da dor. Tenho medo da dor. Eu tenho medo de doença. Mas graças a Deus, Deus tem me dado graça, mas eu tenho medo. Então assim, quando eu saí da Covid, eu passei lá aquela situação terrível. No processo perdi metade do pulmão. E a minha memória da UTI são memórias terríveis. Você quer ver um exemplo? Eu acabei de voltar à consciência com aquele troço grudado aqui, sem poder falar. Aquele negócio grudar, respirando e comendo por aparelho, né? Não tinha digestão, não comia nada. Uma semana na UTI. Aí eles tiraram aquilo, botaram aquele pedaço de ferro aqui dentro. E aí começou o processo de fisioterapia.
Aí chegou, eu estava com 50 e poucos quilos. 25, 26 dias entubado. Aí chegou a fisioterapeuta, estava lá na cama, falou assim, você tem que ficar em pé. Aliás, sentado. Eu não tinha nenhum movimento, não movimentava nada daqui para baixo. Nada. E eu falava para ela assim, olha, eu estou me sentindo muito fraco. Deixa eu deitadinho aqui, não mexe comigo não. Falou assim, não adianta, você tem que sentar. Mas olha, eu estou me sentindo muito fraco, eu não tenho forças nem para falar. Mas você precisa sentar. Eu disse assim, então, você não podia conversar com outra pessoa? Me deixa aqui quietinho. Falou, não, é para o seu bem. Aí ela foi lá e me pegou, uma mulher sozinha, uma jovem, me agarrou e me botou na cadeira sentado. E eu sentei lá, não tinha nenhum movimento, né? Assim, ó. Aí eu comecei a passar mal. Só que não conseguia falar direito. E passando mal, aí comecei a transpirar. Apaguei. Quando eu acordei, eu estava na cama com um monte de gente ao meu redor, assim, os médicos me cuidando porque de fraqueza. No dia seguinte, a enfermeira veio, vamos levantar? Ah, se eu tivesse braço. Eu falava, não, vamos levantar. Eu falei, então, você não lembra de ontem? Ah, não, mas você tem. Aí, me colocou na cadeira. E aí eu sentei lá e daqui a pouco começou. Transpirando. E eu querendo chamar alguém, eu não conseguia falar. Apaguei. Acordei com um monte de gente ao redor, até que uma médica deu uma bomba nela. Disse, não toca mais nele! Falei, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, mas toda madrugada, eram 3, 4 horas da manhã, estava eu lá com os olhos desse tamanho acordado. Tirar sangue. É aquele... Vocês tomaram aquela injeção que tira sangue aqui, que é uma veia que vai direto para o... Aquele negócio é o inferno. Não, aquele negócio é o inferno. Toda madrugada, ela vinha para tirar sangue daqui e me dar agulhada na barriga. Toda madrugada. E aí, morria a pessoa do lado, morria a pessoa do outro. Tentando desentubar um cara, começou a vir a consciência, o cara começou a se bater lá, ansioso, preocupado, deram remédio nele e voltou novamente. Era assim. Daqui a pouco tem outra pessoa morrendo do lado da minha cama. Mas eu saí do hospital. Não deu um ano, eu tive uma crise de diverticulite. Tive que voltar para o hospital. Agora, você acha que eu voltei para o hospital como? Cheio de ousadia e coragem, não foi? Assim? Senhor, agora eu vou lá, porque eu sou homem de fé. Ah, agora deixa comigo. O Senhor está comigo, o Espírito Santo vai me dar unção. Você acha que foi assim? Meus irmãos, eu entrei lá tremendo. E orando. Deus tem misericórdia de mim, eu não quero ter medo. Mas eu estou com medo, mas eu não quero ter medo, mas eu estou com muito medo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu quero dizer para você, a minha confiança, a minha fé, não basta nesta hora. Eu estou contando que o Espírito Santo do Senhor se manifeste na minha vida e me dê tranquilidade nesse momento. E eu orando, só Deus sabe, com medo. Um medo. Assim, será que eu vou voltar para a UTI? Um medo. E orando. E dizendo, Senhor, medo, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pastor, eu tenho, Senhor, muita graça, Senhor, eu estou com medo. Eu não tenho, não há nada em mim que consiga resolver isso, eu não produzo fé, eu não produzo confiança, só o Senhor. E meus irmãos, enquanto eu orando, falando dos meus medos, das minhas fraquezas, lá na minha alma eu tinha certeza que Deus estava comigo. Tinha certeza. Mas um medo. Mas à medida que eu fui clamando ao Senhor, o poder do Espírito Santo foi tomando conta do meu coração. E acalmando o meu coração. Daqui a pouco eu estava dormindo. Porque o Senhor estava comigo. Porque não é sobre mim. Não é sobre a sua fé.
É sobre o Deus que te guia, sobre o pastor da sua alma. É sobre isso. No reino de Deus não tem forte, só tem um, Jesus Cristo. É só Ele. E é curioso, porque esse texto diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, a promessa aqui é que Ele vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Está falando de pepino, de problema. Ele vai ungir a minha cabeça, fala de unção, de confiança, de unção de tranquilidade. Ele vai falar: o meu cálice vai transbordar. A provisão de Deus aqui é confiança e paz e ousadia, mas não é a ousadia que você pode produzir. É a ousadia que o Espírito Santo de Deus vai produzir em você, quando você derramar o seu coração diante de Deus e confessar a Deus a sua fraqueza e a sua impotência. Porque a Bíblia diz: quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque Ele me dá força. Agora, tem uma coisa curiosa nesse texto, bastante curiosa. Ele muda o tempo verbal no meio do salmo. Ele começa: Ele é isso, Ele é aquilo, Ele me leva, Ele me conduz. Mas exatamente no meio do salmo, há uma mudança para a segunda pessoa. Interessante, existe 26 palavras no hebraico antes e 26 palavras no hebraico, não no português, tá? No hebraico, depois de uma frase. Alguém sugere qual é a frase? Está no meio do salmo, no coração do salmo. A frase é: tu estás comigo. Aleluia! Ele vem dizendo: Ele me conduz, Ele me guia, mas aí no coração do salmo, ele vira para Deus. Ele está num vale de sombra de morte, ele está cercado por inimigos, ele está num processo de restauração, porque Deus restaura a alma dele. Deus traz de novo essa pessoa para Ele, para comunhão, para intimidade. E aí, em meio à crise, ele olha para Deus, porque ele é capacitado, ele é ungido. E aí, meu irmão, eu quero dizer para você: quando o Espírito Santo atua em pessoas fracas, que se rendem ao Espírito, dependendo dele, do poder dele, confiando que não tem nada de especial para ter unção, não tem nada de especial para ter coragem, não tem nada de especial para poder crer. Quando uma pessoa se entrega e se rende e declara a sua fraqueza, aí o Espírito Santo vai fazer você, no meio do vale da sombra da morte, no meio da perseguição, no meio dos inimigos, diante de pobreza, de dificuldades materiais, de conflitos os piores possíveis, o Espírito Santo vai atuar em você. E aí você, na sua fraqueza, na sua dificuldade, na sua limitação, vai olhar para Deus, ungido pelo Espírito Santo, e vai dizer para a morte: tu, Deus, estás comigo. Eu não temo o vale da sombra da morte. Eu não temo. A unção do Senhor, o óleo do Senhor está sobre mim. O Senhor prepara uma mesa farta. Tu estás comigo. Esse salmo diz que Deus é Deus presente. Deus conosco. Bom, eu não sei você. Eu não sei você. Mas isso para mim é reconfortante. Porque muito tempo na minha vida, eu me iludi com essa separação que a igreja faz entre homens fortes e homens fracos, homens ungidos e homens sem unção, homens com fé e homens sem fé, e diferenciando que Deus separa alguns como para o ministério, porque essas pessoas são capazes de crer e de ousar de uma forma como os outros não são. Isso é bobagem.
Bobagem. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para usar gente fraca, para usar o pobre, para usar o quebrado, para usar o aflito, para usar o que é desdenhado, o que a sociedade diz assim, não tem valor nenhum. Então, são essas pessoas que Deus usa. E usa, não porque eles são alguma coisa. Deus usa porque Deus está comigo. Ele te usa porque Deus está contigo. E você se render o seu coração a Jesus, eu quero dizer para você, não importa a situação que você esteja. Você pode estar vivendo o vale da sombra da morte, você vai rir da morte. Com a unção do Espírito de Deus. Eu passei uma experiência que eu já contei aqui, em Pedrinhas. Lá vai o pastor falar de Pedrinhas, né? Eu tinha saído para uma viagem de barco, eu pilotava uma embarcação de centro, para visitar 8, 9 vilas ao redor da vila onde nós morávamos, Pedrinhas. Naquela viagem ia comigo Carmen, é a Thalita? Era a Thalita, né? No colo. Pequena, a Carmen levando a Thalita e mais uma vizinha, uma adolescente. Um dia ensolarado. Quando eu visitei as vilas, estava vindo embora, um pescador disse assim para mim, pastor, eu nem era pastor na época, pastor, sai agora não. Falei, por quê? Você está vendo aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Aí ele me mostrou uma nuvem, assim, sabe, lá longe, mas uma nuvenzinha assim escura, na serra. Falou, aquilo ali vai dar ruim. Eu olhei para aquela nuvenzinha, olhei para o céu assim, sol, céu azul. Eu falei, está com brincadeira comigo, né? Estou indo embora. Eu e o pescador, Reinaldo. Falou assim, não vai. Eu falei, não, deixa comigo. E fui. No lugar pior da viagem, que era uma baía, que já tinha morrido pessoas ali por causa de tempestade, aquela nuvenzinha se tornou uma tempestade e nos pegou. Foi uma coisa horrível. Eu nunca vivi, eu estava no olho da tempestade. E assim, quando ela pegou o barco, ficou tudo escuro, eu mal enxergava o Reinaldo, o pescador. E eu com o leme na mão, e o vento soprando relâmpagos, trovões, e o barco não obedecia mais nada, e a gente estava indo em direção à encosta. Aí o pescador, e eu morrendo de medo, tá, gente? Morrendo de medo. E o pescador falou assim, eu vou pular. Eu falei, como assim, rapaz? Você não vai pular lugar nenhum, não. Vai ficar comigo aqui, não, eu vou pular. Eu tenho uma chance de sobreviver. Se eu mergulhar, eu vou por baixo e vou para a encosta. Eu falei assim, não vai não, cara. Não vai não. Fica aqui. E aí ele ficou e eu ali tremendo de medo. Meus irmãos orando, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, meu Deus. E aquela escuridão. E de repente, meus irmãos, o Espírito Santo desceu sobre mim. De uma maneira, não estou falando de presença, estou falando de intensidade, tá? Porque o Espírito está sempre sobre mim. Mas algumas vezes ele nos reveste com uma ousadia, que você fala assim, de onde que vem esse negócio? Pois é, eu fui revestido do Espírito Santo. Aí eu virei para o Reinaldo, pescador experiente, falei para ele, é o seguinte, eu vou dar ordem aqui, esse negócio vai acabar agora. E eu virei para a tempestade e dei uma ordem. Em nome de Jesus, para agora. E meus irmãos, a tempestade soprava. É brincadeira, ela parou. A tempestade parou na hora. Na hora. O pescador ficou olhando para mim e eu repreendi o demônio, tá? Eu falei assim, se esse negócio aqui é do diabo, está amarrado agora, sai em nome de Jesus. Eu nunca vi expulsar demônio do vento, né? Mas eu fiz isso. Sai em nome de Jesus. E a tempestade cessou na hora. Na hora.
Nós estávamos chegando na vila, tinha um monte de gente esperando a gente lá, inclusive a Carmen, assustada, com medo, porque tinham morrido pessoas recentemente lá, por causa de uma tempestade igual. E aí o pessoal, chegamos lá, 6 casas da vila foram destelhadas. Aí você pode olhar e falar assim, pastor é ungido, hein? Ungido? Aquele negócio não foi minha fé. Eu estava com muito medo. Mas o que eu fiz? É o que o crente tem que fazer quando está com medo, né? Orar. Tem misericórdia de mim, Senhor. E olha, vai acontecer de Deus te capacitar. Para alguns a experiência vai ser extraordinária, mas Deus vai capacitar você. Porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com o Deus que você serve. O meu Deus é grande. Ele é que me dá ousadia aonde não há ousadia. É Ele que me dá coragem onde não há coragem. É Ele que me dá intrepidez onde não há intrepidez. Eu não sou corajoso, eu não sou intrépido. Na verdade eu sou uma pessoa medrosa. Mas quando eu tenho medo, eu clamo: Deus, tem misericórdia de mim e me socorre. Tu estás comigo. Por isso eu quero dizer para você que a nossa maior provisão é ter o Senhor como nosso pastor. Essa é a provisão mais do que maravilhosa, provisão extraordinária. Que pastor é esse? Olha o que o texto diz. Que pastor é esse? Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos. Agora, eu fui pesquisar no hebraico a palavra seguirão. E tive uma surpresa. Porque essa expressão seguirão, ela comunica um Deus obcecado. Porque a tradução é: a bondade e a misericórdia me perseguirão. Essa é a tradução. Pode pesquisar no hebraico. Lembra que eu falei para você que, no começo, que Deus está focado na sua santificação? Pois é. Agora você sabe que Ele está te perseguindo. Deus está te perseguindo. Deus está te perseguindo. E louvado seja Deus, porque esse Deus, Ele tem uma face. Qual é a face de Deus? Bondade e misericórdia. É esse Deus que persegue. Não é um Deus acusador, que vem para botar medo, que vem para te oprimir, te encher de culpa. Não. A bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguem. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por que Deus faz provisão? Para trazer você para o caminho. Não é para você ser um crente cheio de experiência espiritual para ficar contando e se gabando. Não. É para manter você no caminho. E talvez você chegou nesse momento no vale da sombra da morte. Talvez o seu vale seja financeiro, material, seja familiar, mas você chegou nesse momento. Por quê? Porque Deus está planejando levar você para um lugar que você ainda não conhece em termos de intimidade com Ele. Eu vou terminar contando mais uma experiência, porque eu quero que você lembre que não estou falando sobre mim. Amém? É maravilhosa a experiência, mas não é sobre mim. Eu estava lá em Pedrinhas. Conhece Pedrinhas? Estava lá. Missionário. Passando um perrengue violento. Não tinha roupa de baixo para usar. Não tinha. Um dia eu entrei no banheiro, a Carmen estava se vestindo.
Estava amarrando as roupas. Roupazinho, estava amarrando. Dando nó. Tudo furado, rasgado. E a igreja deixou a gente lá e abandonou. Sem dinheiro, sem recurso. Aí eu fiz que nem Pedro. Vou pescar. Vou pescar. Não tem o que comer, vou pescar. Aí fomos para a praia. Uma rede de pesca enorme. O menino falou assim, ó, o Reinaldo, estava lá. O Reinaldo é o meu discípulo. Estava lá. Eu vou lá para dentro e você fica aqui. E vamos puxando a rede. Só que antes disso acontecer, nós estávamos chegando na praia, os pescadores estavam indo embora. Aí, ô amigo, está indo embora? Aí, rapaz, o mar não está para peixe, não. A lua muito clara, a água está muito clara, tem que estar turva, a tainha vai embora. Aí daqui a pouco outro, e aí, amigo? Não, e aí foram embora. Aí ficou eu e o Reinaldo com a rede. E ele virou para mim e falou, então, pastor, vamos embora? Eu olhei para ele e olhei para o céu. E aí eu lembrei da minha casa que não tinha sustento. Não tinha. E eu vi aquele céu, assim, acho que a gente não tem esse privilégio, né? De ver um céu pleno de estrelas. Mas lá eu vi. Eu vi. Olhei para o Reinaldo, aquela cara de incrédulo, eu desanimado, porque eu falei, não vai ser hoje, a gente vai comer peixe. Mas aí eu olhei para o céu, gente, eu vi aquele céu, que foi um negócio extraordinário. Extraordinário. Eu vi a glória de Deus naquele céu. Um chão de estrelas. E ali, eu e o Reinaldo, naquele silêncio, ouvindo só o barulho do mar, uma praia de 70 quilômetros. 70 quilômetros de praia virgem. Ninguém, luz nenhuma. Eu e o Reinaldo. E eu ali, desanimado, e olhei para o céu e disse, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu não sei o que fazer da minha vida, como alimentar minha família. E eu quase ouvi Jesus dizer assim, lança a rede. Quase ouvi. Eu falei para o Reinaldo, vamos confiar em Deus? Fiz uma oração, Deus tem misericórdia de nós. Se não acontecer nada, você acha que eu estava cheio de fé que ia acontecer? Eu falei, se não acontecer nada, Deus está conosco. Vamos embora. E aí ele foi. E eu estava lá na beirada. Daqui a pouco eu vejo o Reinaldo começar a gritar. Gritar. E eu querendo ouvir, puxa, de repente comecei a sentir o barulho. E aí comecei a puxar. E eu quero divertir você, tá? Não é história de pescador. Nós puxamos 70 tainhas, sem brincadeira, ó. Cada uma desse tamanho. 70. E meus irmãos, meu coração se encheu de júbilo, de alegria. Mas por que Deus dá experiências sobrenaturais para mim, para você? É para você ficar contando que você creu? Eu não creio em nada. Eu orei como uma pessoa que não sabia o que fazer. Mas eu olhei para o céu. E o céu veio ao meu encontro. E o Senhor falou, joga a rede. E o que Deus me ensinou? Eu controlo a sua vida. Eu controlo a sua vida. Eu controlo o seu destino. Eu controlo todas as variáveis que cercam a sua vida. Todas. Todas. Todas as variáveis. Eu sou o Senhor. E eu quero que você aprenda a descansar em mim e ter um coração grato
para desfrutar da minha presença na sua vida. É só isso que eu quero de você, Paulo. Que você tenha alegria e prazer em mim. E eu estou controlando tudo, todas as variáveis, para levar você para esse lugar. Vai doer algumas vezes, você vai chorar outras vezes você vai se desesperar, mas eu estou contigo. Aguenta, eu sou o Senhor, vou te sustentar. Não é sobre você, é sobre mim. É pela glória do meu nome. Eu vou fazer o que eu falei porque faria na sua vida. Tenha paz. E aí ele termina o salmo dizendo assim: essa bondade me persegue e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Você sabe que casa é o lugar mais íntimo da existência, né? Casa. O templo é a casa do Senhor. A casa do Senhor é um chamado para comunhão. Davi está dizendo: eu andei pelo vale da sombra da morte, Deus estava comigo. Eu fui cercado por inimigos de morte, Deus estava comigo. Eu tive fome e sede, Ele me levou a pastos verdejantes. Eu me desviei, Ele restaurou a minha alma. Eu tive dúvida, Ele me fez crer. Eu tive medo, Ele me deu coragem. Eu tive tristeza, Ele encheu meu coração de alegria. Eu tive tremor, Ele me deu ousadia. Porque o pastor fala do pastor e não da ovelha. Ele é o seu pastor. E Ele diz que Ele vai pastorear você por amor ao nome dEle. Eu duvido que o diabo possa tocar num fio de cabelo meu se Deus está comigo. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido que a morte vai tragar a minha vida se Deus determinou que eu vou viver mais 1 ano, 2 anos e 10 anos. Não importa se a sombra da morte esteja sobre mim. Ele disse: é por amor ao meu nome. Então eu vou, continuo. Cheio de medo, gemendo, chorando, clamando, mas eu vou. E Ele me enche de ousadia para rir da morte. É Ele. E o que eu quero? O que você quer? Eu quero habitar na casa do Senhor para sempre. Eu quero comunhão com Ele para sempre. É isso que eu quero. O meu herói morreu clamando: meu Deus, por que me desamparaste? O meu herói declarou numa prisão profunda, seminu, cheio de marcas no corpo, esperando a morte, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então o reino de Deus fala de gente fraca, louvado seja Deus. Por isso que Ele me chamou. É por isso que Ele pegou essa coisa esquisita lá na boca do lixo. Todo estrumbicado, todo despedaçado, sem ousadia, sem fé e sem nada a oferecer. Eu continuo assim, sem nada a oferecer. Mas Ele é o meu Deus. Ele é o meu pastor. E eu tenho dúvida, eu tenho um monte de problemas, eu oscilo, um dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste, uma hora eu estou vibrando, outra hora eu estou abatido, mas quando eu olho para Ele de novo, e o Espírito vem sobre mim com intensidade, porque eu olho para Ele, aí eu posso dizer: Tu estás comigo. A minha cabeça, o óleo do Espírito desce sobre mim. O meu cálice transborda. Senhor, Tu estás comigo. Eu vivo diante de um banquete, porque Tu estás comigo. Salmo 23. Se você quiser lembrar dele o resto da sua vida, lembre de um pastor perseguidor. E quando ele corre atrás de você, você olha para trás, você não vê um monstro com dentes expostos. Você vê a bondade e a misericórdia te perseguindo.
Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. E quando você vai cheio de dor, de angústia, de impotência, e você acha que Ele vai jogar você no lixo, Ele diz assim: estou preparando uma casa para você. Vem, você pode morar comigo para sempre. Eu te chamo para comunhão. Comunhão. Quem sou eu? Quem sou eu para entrar na comunhão do Senhor? Quem sou eu para entrar na casa do Senhor? Quem sou eu? Quem é você? Somos ovelhas perdidas, dependentes, aflitas, que precisam do pastor. O pastor me persegue, porque ele tem um propósito para a minha vida: me fazer um homem santo. E isso tem a ver com a minha felicidade. Pode acreditar nisso. Eu não quero espiritualizar a coisa aqui, mas eu posso garantir para você: pessoas mais santas são mais felizes. E não são felizes porque se tornaram santos. São felizes porque foram tornadas santas. Obra de Deus. Aquele que começou a boa obra em você, vai completar. Ele que opera em vós, tanto querer. Eu quero muito, você não quer nada. É Deus que quer por você. Então, se é fraco, faça como eu. Clame a misericórdia do Senhor. E o Espírito Santo vai te socorrer, porque é promessa do Senhor. Ele é o teu pastor. Nunca te abandonará. Estarei contigo todos os dias da tua vida. Todos os dias. Quero convidar o grupo para vir aqui. A gente terminar, a gente passou um pouco do horário. Eu quero orar com você. Se você puder ficar em pé agora, eu quero convidar você para fazer a oração da fraqueza. A oração da fraqueza. Senhor, eu não sou, eu não posso, eu não consigo. Senhor, eu não dou conta, eu não vou e eu não sei. Senhor, tem misericórdia de mim. E que eu veja a unção e o poder do Teu Espírito nos vales da minha vida. Que o Espírito venha sobre mim com intensidade e me dê a ousadia e a paz e a confiança que eu preciso para crescer e enfrentar a vida do jeito que o Senhor deseja que eu a enfrente. Talvez hoje o Senhor esteja restaurando a sua alma porque ela tem estado em sequidão, deserto, escuridão, desânimo. Então eu vou orar. Restaura a minha alma, Senhor. Faz eu ver a Tua glória e cantar novamente, com a ousadia do Senhor. Vem com Teu Espírito me tornar ousado. Eu não sei o que fazer com as minhas dores. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu não sei o que fazer com os meus problemas. Eu não sei o que fazer com a minha incredulidade. Eu não sei o que fazer com o meu desânimo. Mas Tu estás comigo. Então, sê graciosamente comigo, de tal maneira que eu possa olhar para o Senhor e ver a glória do Senhor e cantar novamente, ungido pelo Espírito Santo. Você está se sentindo assim? Ponto menos. Ponto menos. Abaixo do normal, talvez lá no abismo. Então, quero orar com você, clamando que o Senhor venha sobre você
na sua fraqueza, na sua dor e no seu medo. Se você quer orar comigo, levante a sua mão, dizendo: pastor, eu preciso disso. Amém, amém, glória a Deus. Quero orar com você, meus irmãos. Ore comigo. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, eu sou fraco, eu não dou conta, mas o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum, porque a tua vara, o teu cajado, eles estão aí não para nos bater, mas para nos consolar. Eles nos consolam. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, é o gemido do nosso coração. Vem com teu Espírito sobre nós, que a gente seja revestido de força. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso pastor. A tua palavra diz que Ele é o pastor, que Ele conhece as ovelhas pelo nome e as ovelhas o conhecem. Nós te conhecemos, supremo pastor. Aleluia! E o Senhor nos dá vida abundante, porque o Senhor é o nosso pastor. Caminha conosco na nossa fraqueza, em nome de Jesus. Me ajudar a crer. Talvez a expressão mais apropriada foi daquele homem romano, que Jesus disse e perguntou para ele se ele tinha fé. E ele disse: eu creio, mas me ajuda a crer. Senhor, eu creio, mas me ajuda a crer. Eu creio, Senhor, mas eu preciso crer do jeito que eu possa enfrentar a vida com alegria e gratidão. Eu creio, mas me ajuda na minha pouca fé. E os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.